Olá, queridos. Eu queria trazer mais uma palavra nesse dia para nós. Abra lá em Mateus, no capítulo 3, no versículo 8, que diz assim. Aqui quem está falando nesse texto é João Batista, quando ele estava anunciando a vinda de Jesus. Então ele diz assim: Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O que ele estava falando aqui? Por que ele falou frutos dignos de arrependimento? Por que ele não falou só frutos de arrependimento? O fruto você já sabe, né? É a consequência, é aquilo que a árvore produz. Então, é aquilo que é produzido mediante a árvore. No caso, somos nós. Então, ele fala, produzir os frutos dignos, ou seja, condizentes com arrependimento. Que nós hajamos, né? Que nós tenhamos as nossas ações conforme o nosso arrependimento. Se existia algo que nós fazíamos que estava errado, e nós, de repente, percebemos isso, entendemos em Deus que estava errado, decidimos mudar, ficamos tristes porque fizemos aquilo, né? Porque o arrependimento traz assim uma tristeza, né, de você ter feito aquilo. Se você se arrependeu, então que você produza frutos dignos desse arrependimento. Porque muita gente fala que se arrepende, mas os frutos não são dignos de arrependimento. Os frutos não estão mostrando esse arrependimento que é falado com a boca. Então aqui João Batista estava falando para os fariseus, para os judeus ali que eram superficiais, né? Que se falavam, se achavam espirituais, mas não eram, que eles deveriam se arrepender de verdade, se arrepender do fundo do coração e produzir esses frutos dignos do arrependimento, ou seja, mudança de rota, mudança de atitude, mediante esse arrependimento que eles estavam dizendo. Então, esse é o contexto do que nós lemos aqui. Depois, em 1 Coríntios 7,10, diz assim, ó, abra comigo. Ou então anote para depois você estudar. Diz assim, ó, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. O que Deus estava falando aqui? Que quando nós, às vezes passamos por situações difíceis, nós passamos por sofrimentos, muitas vezes é uma tristeza que nós passamos que é aprovada por Deus, que é permitida por Deus. Por quê? Porque através daquilo leva-nos a refletir sobre as nossas atitudes, sobre os nossos pensamentos, sobre o que nós estamos tomando de rumo para a nossa vida. Então, uma coisa que dá errado, que você fica triste, te leva a refletir para que você possa entender, poxa, não é isso que Deus tem para mim. Deus tem um outro caminho para mim, então eu vou buscar essa outra direção. Então, o arrependimento, segundo Deus, traz uma tristeza na hora, mas não vai te trazer pesar, porque você vai mudar a sua rota, mudar a sua vida e lá na frente você vai ter a felicidade de Deus. Mas Deus fala também aqui que a tristeza, segundo o mundo, gera morte. Ou seja, se for Deus que está permitindo a tristeza na sua vida, glória a Deus por isso, que bom. Olha, que sorte a sua. Agora, se for o mundo, se for Satanás, se for o mal que estiver operando essa tristeza, ai de nós. Então, que nós possamos aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá, porque elas vão vir e nós vamos ter que aproveitar essa oportunidade, porque senão, daqui a pouco nós vamos viver a tristeza do mundo, não mais a tristeza de Deus, não mais aquilo que Deus está permitindo para que a gente aprenda as coisas, mas a gente vai viver as consequências das nossas escolhas que podem gerar morte. Então é isso que esse versículo diz. Depois lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 25 e 26, diz assim, ó, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. O que está dizendo aqui esse texto? Né? Que Deus possa agir em nós, trazendo não só o arrependimento, mas a sensatez,
Ou seja, aquela pessoa que fala que se arrepende, faz de novo, fala que se arrepende, faz de novo, fala que se arrepende, faz de novo, e assim por diante, ele é comparado a Deus aqui nesse texto como um louco, como um não sensato, que está levando a sua vida. O vento está querendo levar até o notebook. Cada vez que eu vou falar alguma palavra de Deus, acontece alguma coisa, gente. Vocês já perceberam? Ou é a abelha que vem em cima de mim, ou é o caminhão passando, né? Ou é a minha gata que pula em cima do notebook. Agora é o vento. Bom, voltando, né? Então, ele quer que nós tenhamos a sensatez, gente. Porque, assim, não seja louco de ficar nessa vidinha achando que Deus vai aceitar isso para o resto da vida. Não, Deus aceita sim e perdoa sim corações realmente arrependidos, que realmente querem mudança. Isso Deus aceita e Deus perdoa e Deus salva. Agora, pessoas que estão falando, que estão arrependidas, mas que estão sempre na mesma situação, aí Deus vai ser justiça. Ele não vai ser mais misericórdia, ele vai ser justiça. Então, que nós sejamos sensatos. Nós erramos, ok, às vezes a gente erra mais de uma vez numa coisa, ok, mas assim, Deus conhece o nosso coração. Você errou, se arrependeu profundamente, depois você caiu de novo e se arrependeu profundamente mesmo, de novo. Foi assim, uma falha, uma situação complicada. Ok, Deus perdoa. Agora, se você já estiver pecando, confiando na bondade de Deus, de que Ele vai te perdoar depois, aí você está pecando porque você quer. Né? Você já está pecando ali com dolo, como diz, né? Com intenção. Então, aqui diz que nós possamos não só ter o arrependimento, mas o retorno à sensatez. Que sejamos sensatos e entendamos esse processo. O que é que Deus está falando em relação ao arrependimento e às nossas novas obras. Depois, em Hebreus 12, 17, Hebreus é um pouquinho para frente aí, diz assim, ó. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. A Bíblia aqui está falando de Esaú, que uma vez ele era irmão de Jacó, né? Filhos de Isaac, Abraão, Isaac e Jacó, né? A descendência lá. E Jacó era irmão de Esaú. E Jacó pediu para Esaú vender o direito de ser o primogênito, de primogenitura, que era um direito sagrado, né? De o primeiro filho ter as bênçãos melhores, de ter as melhores possessões, tudo isso. Ele vendeu porque ele estava com fome e ele vendeu por um prato de lentilhas. Então, assim, que valor ele dava a isso? Ele falou, eu estou com fome, o que vai me valer? Essa primogenitura, essas bênçãos aí que falam, né? Que vão dar para o primogênito. Eu quero mais saber de comer. Aí você fala, nossa, como ele foi fútil, né? Então, pois é, como a gente é fútil muitas vezes também como Esaú. Porque às vezes as pessoas se vendem por uma coisa tão pequena, né? Às vezes a gente fala assim, não, todo mundo faz, eu vou fazer isso aqui. Ah, não, agora eu estou precisando mesmo, vou fazer isso aqui, depois vou me ver com Deus, né? Muitas pessoas, na hora, abaixam a cabeça para o pecado e esquecem de Deus naquele momento, esquecem que Deus está ali com ele, esquecem que Deus está vendo tudo que a pessoa está fazendo. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não negociar com o diabo a coisa mais importante para nós, que é a nossa salvação. Cuidado para você não negociar por um prato de lentilhas, ou seja, por um pecado ali momentâneo, algo que é eterno para a tua alma. E aqui fala que ele buscou arrependimento ainda com lágrimas depois e não conseguiu. Então existe um tempo para todas as coisas. Existe um tempo em que nós vamos estamos em aprendizado. E existe o tempo do julgamento. Então temos que tomar cuidado com isso. Depois em Apocalipse 3, diz assim. Apocalipse é o último livro da Bíblia, né? Abra lá, capítulo 3, versículo 3, diz assim, ó. Lembra-te, Jesus estava falando aqui para um povo de uma igreja, né? Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te.
que, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. A hora que eu li esse versículo, eu fiquei assim, temerosa. Porque assim, eu imaginei aqui que Deus está contra esse povo, né? E uma guerra contra Deus, gente, pensa nesse assunto. Eu falei assim, eu virei contra ti. Eu falei, caramba, já pensou Deus contra nós? Uma guerra contra Deus? Porque assim, quando você está numa guerra contra os seus inimigos, Deus vem te livrar, Ele é todo poderoso. Agora, você estar contra Deus, isso é grave. Aí você fala, mas será que isso é possível? É, porque Deus está falando aqui. Ele está falando para esse povo. Se não vigiares, eu virei como um ladrão. Ou seja, virei numa hora que você não espera. Porque o ladrão vem assim, né? Escondido e tal. Numa hora que você não espera, virei contra ti e não conhecerás em que hora virei contra ti. Meu Deus do céu, que Deus me livre dessa situação, né? De Deus estar contra mim ou de vir contra mim devido a determinados posicionamentos, né? Então vamos vigiar, vamos orar, vamos entender que o diabo fica o tempo todo ao nosso derredor buscando a quem possa tragar, como diz a palavra. Que você não ceda a Satanás. Você é filho de Deus. Você é filho, filha de Deus, príncipe, princesa de Deus. Você tem que andar em honra. Você é herdeiro das maiores bênçãos, de tudo de melhor que há nos céus e na terra. Você não pode abrir mão disso por que nem a gente falou aqui, um prato de lentilhas, uma coisa que você vai satisfazer os seus desejos agora e daqui a pouco você vai se arrepender de ter feito. Então assim, vamos tomar cuidado com isso. Depois a palavra diz, em Mateus 7, 6, diz assim, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Sabe o que Deus está falando aqui? Que pérolas não são para ser dadas aos porcos. Que se você vê que a pessoa não valoriza aquilo, o porco não vai valorizar uma pérola. O porco vai pisotear em cima, vai fazer, vai parecer que é uma pedra para o porco. O porco não está nem aí, não tem para ele a diferença entre uma pedra comum e uma pérola. Então, às vezes, a gente fica falando e falando e falando para as pessoas e às vezes a gente está jogando pérolas aos porcos, porque não estão valorizando a palavra de Deus que está sendo lançada ali. E a pessoa que tem a palavra de Deus, ela já é julgada porque ela já conhece a palavra de Deus. Então, assim, nós temos que tomar cuidado. Se você tiver que advertir alguém, se você tiver que falar da palavra para alguém, se você tiver que aconselhar alguém, faça isso, sempre faça isso. Mas chega um momento em que o Espírito Santo vai falar assim, agora é comigo. E aí é que vem o perigo. Porque na hora que é com Deus, aí a luta é complicada. Mas que nós possamos sempre estar prontos para falar. A nossa parte é falar. Mas vai ter um momento que Deus vai falar assim, agora é momento de eu me haver com essa pessoa. Que essa pessoa não seja nós, né? Que não sejamos nós. Né? Será que Deus tem tentado falar conosco? Muitas vezes, muitas, e a gente não está ouvindo. Está que nem o porco lá que não está percebendo que é uma pérola. Vamos abrir os olhos porque Deus tem falado. Aquilo que a gente tem caído sempre na mesma coisa, aquela dificuldade que não vai embora, que é persistente. É estranho ela não ir embora, porque Deus, Ele sempre traz o livramento para as nossas dificuldades. Então, se tem uma coisa que não vai embora, que está ali se repetindo, vamos prestar atenção, porque acho que nós estamos errando, nós estamos pecando em alguma coisa ali, e por causa disso, aquela situação ali permanece para que a gente possa aprender, que a gente aprenda rápido e possa sair dessa situação rápido, que não chegue um momento que Deus fale, estou jogando pérolas aos porcos. Né? Vamos tomar muito cuidado. E em João 3,19 diz assim, deixa eu abrir aqui, Jesus falando, né? O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, assim, Deus, Ele não veio para julgar. Aqui, quando Ele veio na Terra, Jesus, Ele não veio para julgar, Ele veio para salvar. Ele veio para trazer a palavra de Deus, e aquele que receber a palavra de Deus e
e a praticar, será salvo. Conhecereis a verdade, que é Jesus, e a verdade vos libertará. Libertará. Não tem como Jesus não libertar. A culpa não é de Jesus. Então, que nós possamos ter frutos dignos de arrependimento, que seja mesmo do fundo do nosso coração. Quando nós nos arrependermos de algo, que a gente esqueça aquilo, que a gente jogue aquilo no mar do esquecimento e que a gente nem passe perto mais daquela situação novamente, para que a gente não venha a ser tentado e não venha a cair, porque Deus só aceita corações contritos e quebrantados. Corações mais ou menos, corações mornos, corações que falam uma coisa e fazem outra, né? Isso Deus não aceita. Deus aceita o quebrantamento do coração. E quando o coração quebranta, quando Jesus visita, a gente muda de atitude. Então, que as nossas atitudes expressem aquilo que Deus tem mostrado para nós, aquilo que Deus tem falado e trabalhado na nossa vida. Todos nós temos erros, todos nós temos pecados. A Bíblia diz que se a gente falar que a gente não tem pecado, a gente é mentiroso. Então, assim, todos nós temos. Por isso, nós necessitamos de um Salvador, de alguém que tivesse vindo aqui na Terra para morrer no nosso lugar, porque o salário do pecado seria a morte. Então, em vez de nós morrermos espiritualmente para sempre e nunca mais estarmos com Deus, estarmos no inferno, Jesus veio, levou o nosso pecado, morreu no nosso lugar, para que nós tenhamos acesso à vida eterna com Deus novamente. Só que a gente só consegue isso se a gente se arrepender e aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e seguir as suas palavras. Jesus diz aqui no seu Evangelho que aquele que me ama cumpre as minhas palavras. Ele conhece aqueles que amam a Ele se a gente cumprir o que Ele está falando, se a gente está obedecendo o que Ele está falando, porque senão não adianta nada. Ele fala e a gente continua fazendo as mesmas coisas erradas. Então, que o nosso arrependimento seja sincero, seja qual for o nosso erro. Às vezes é um erro até pequeno, às vezes é um erro grande, mas que a gente possa se arrepender realmente, de coração, e mudar a nossa trajetória. Porque conversão é isso, é você estar indo para um lado, de repente você faz a conversão e muda de direção. Que a nossa direção possa ser sempre em direção a Cristo. Que a nossa direção seja sempre o nosso final, o nosso objetivo, a nossa meta seja Cristo, a nossa vida eterna e a nossa salvação. Amém, queridos? Que Deus os abençoe. Hoje a palavra foi um pouco dura, né? Mas foi o que Deus mandou falar. E que nós estejamos pensando sobre isso, porque Ele se preocupa com a nossa salvação, Ele se preocupa com o nosso futuro, com o que vai dar das nossas vidas. Então Ele nos exorta, por amor, para que nós possamos alcançar aquilo que Ele tem como herança para os seus filhos amados. Amém, queridos? Deus os abençoe e até a próxima palavra.